Bem, creio que então estamos em condições de começar. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do ICNF. Informamos, como eu já tinha dito, que este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. E por isso mesmo pedimos que verifiquem então se têm os microfones ligados e as câmaras, de modo a conseguirmos prosseguir com a nossa apresentação. A nossa sessão de hoje tem como tema Live River Mine, novas oportunidades para a recuperação ambiental de áreas mineiras, e temos hoje connosco Ana Margarida Pereira. Ana Margarida Pereira é comunicadora de ciência no Centro de Ciência Viva do Lousal desde 2016. Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do Algarve e mestre em Biologia da Conservação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No projeto Ripermine, coordena a equipa de divulgação e comunicação, é responsável pela produção, design e estratégia de divulgação e gestão de plataformas digitais associadas ao projeto. É ainda coordenadora pedagógica da Escola Ciência Viva, a Escola é uma Mina, que conjuga com as restantes atividades do centro, projeto gerido pela Agência Ciência Viva, com fundos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Eu creio que ainda estou a ouvir alguns microfones, pedia que, se possível, portanto, pudessem desligá-los, mas... Passo então a palavra, portanto, à Ana, a nossa convidada. Pode partilhar a sua apresentação e começar. Muito obrigada, Ana. Ora, boa tarde a todos. Desde já o meu agradecimento à Anaísa como representante da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo por parte do ICNF, pelo convite e o interesse no projeto Live River Mine. Vou então partilhar aqui a minha apresentação. Ok. Então, o projeto Live River Mine baseia-se na recuperação de habitats fluviais na Península Ibérica através da restauração ecológica de minas com base em processos geomorfológicos. Neste webinar, iremos perceber quais os objetivos, os processos e as etapas associadas e ver alguns dos resultados que já temos obtido nos últimos meses. O projeto continua ainda em execução, estando ainda alguns dos locais a serem intervencionados. Será feita uma vista geral do projeto, com enfoque, claro, aqui na área do Lousal. O projeto Live River Mine é coordenado pelo Governo de Castilha-La Mancha, em Espanha, e engloba vários parceiros espanhóis, sendo o Centro de Ciência Viva do Lousal o único parceiro português deste projeto. O Live River Mine concorreu na COLD de 2018 do programa Live Ambiente da União Europeia, iniciou-se em setembro de 2019 e terá a sua conclusão em março de 2024, com um período de afterlife de 5 anos. E agora, por que este projeto? Qual o problema? Apesar de tudo, a mineração é uma atividade absolutamente necessária na obtenção dos mais diferentes matérias-primas que constituem o nosso dia-a-dia, e apesar da sua ação altamente transformadora da paisagem e dos ecossistemas, durante um espaço temporal que é definido, é necessário impreterivelmente a existência de um equilíbrio entre a exploração destes recursos e os impactos nefastos causados pela necessidade desta exploração. Quais é que são os problemas, e especificamente aqui que nós vamos ver no Live River Mine? São os passivos ambientais que são gerados pela atividade mineira. Este projeto incide na recuperação de 2 locais, um em Portugal e vários em Espanha, com tipos de mineração diferentes. Em Portugal, é uma antiga mina de pirite, localizada no Lousal, no concelho de Grândola, e em Penelém, no Alto Tejo, em Espanha, com 3 locais de mineração de caolino, que é uma argila branca. Em Espanha, no Alto Tejo, está projetada a recuperação de 3 locais dedicados à exploração deste caolino que eu estava a falar, que é um minério não metálico.
Neste caso, a contaminação incide fisicamente no arrasto e deslize dos sedimentos que acabam por entrar na corrente do Rio Tejo. Como nós podemos ver, aqui temos este contraste da escorrência dos sedimentos. Na mina do Lousal. A mina do Lousal encontra-se na faixa piritosa ibérica, é uma faixa que se estende desde a Marateca, mais ou menos, até Sevilha, e onde são conhecidos mais de 90 depósitos de sulfuretos polimetálicos, ou seja, de minerais cujo enxofre está associado a diferentes metais que aqui estão. Em Portugal, aqui, a recuperação incide numa área de acumulação de pirite, como eu já falei, que era outrora explorada para fins de produção de fertilizantes superfosfatados. E agora, percebendo um bocadinho melhor qual é este problema aqui. Então, aqui no case study da mina do Lousal, o problema provém da existência desta pirite à superfície, que está em contínuo processo de oxidação. Esta lixiviação dos metais pesados, como arsénio, alumínio, ferro, cobre, crómio, entre outros, associados ao enxofre, presentes na pirite, reagem com o oxigênio que está nas águas pluviais, levando à formação de ácido sulfúrico. Desta forma, promove a contaminação da água e dos solos e fomenta a drenagem ácida mineira. Pela falta de legislação de proteção ambiental específica para a mineração em Portugal até há poucas décadas atrás, durante o tempo em que a mina foi explorada, não houve qualquer tipo de mitigação destes problemas. Contudo, após o encerramento da mina, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que é uma empresa estatal portuguesa, projeta um sistema de biorremediação que é constituído por 17 tanques, que têm em vista a neutralização e descontaminação das águas resultantes desta drenagem ácida mineira. Além desta etapa, foram também intervencionados alguns terrenos adjuntos a este sistema de tanques, zona essa que é altamente contaminada, pois era a zona onde a pirite se acumulava para o carregamento no cais de embarque aqui do Lousal, através de via ferroviária, para ir através da via ferroviária para chegar às instalações da SAPEC na área industrial de Setúbal. E é precisamente nesta zona, nesta segunda intervenção, que o projeto Live Rivermine também realizou este projeto. O porquê de eu estar a falar? Para perceber que nesta área já tinha sido feita uma intervenção e agora fomos complementar o que já tinha sido feito anteriormente. Quais é que são os objetivos do projeto Live Rivermine? Peço desculpa, Ana, não me está a aparecer a sua apresentação. Não sei se é comum a toda a gente. Nós estamos a ter algumas questões aqui portanto, com os apresentadores, mas gostaria que me confirmassem, João, se tem a apresentação. Ou seja, não, deixaram de ver a apresentação. Pedi a Ana que voltasse a partilhar então, porque deixámos de ver a apresentação. Ouviu, Ana? Sim, 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 sim. Ok. É como também não estamos a vê-la, a câmara também não. Então vou parar. Pedimos desculpa. Eu já parei a partilha. Sim, já não estava a partilhar, agora pedimos que partilhe então novamente. Está-me a dizer que apenas os organizadores e apresentadores podem partilhar, não me está a dar acesso. Ok, então peço desculpa, vou torná-la tornar apresentador. Agora já deve conseguir. Agora já. Houve aqui uma situação com as permissões que não costuma acontecer e pedimos desculpa por isso, mas agora já deve conseguir. Exato, já. Já está? Já está. Então, como estava a dizer, pois é que. Sim? Não, está tudo certo. Pode. Como eu estava a dizer, quais é que são os objetivos deste projeto? São a melhoria dos habitats aquáticos e da qualidade da água em zonas afetadas pela mineração, assim como aplicar uma combinação das melhores técnicas disponíveis em restauração mineira, de forma a conseguir a sua transferibilidade e aplicação noutros locais.
E quais é que são os resultados? O que é que nós pretendemos alcançar? Uma redução das fontes poluentes de origem mineira nestes dois locais, restaurar ecossistemas degradados por mineração, difundir estas melhores técnicas disponíveis para reforçar a legislação, permitindo que as técnicas utilizadas não sejam apenas para minas que já estão inativas, que é o caso neste momento, mas que haja a possibilidade de esta recuperação ser imediata e em contínuo com a atividade mineira, fazendo ela própria parte deste processo de exploração dos recursos de uma forma mais sustentável e menos transformadora do território. Queremos também transferir e replicar os resultados, como é claro, e por fim, sensibilizar o público. Para isso, são necessárias as várias fases desta restauração. Iremos focar-nos nos trabalhos realizados no Lousal, porque estamos em Portugal e queremos focar-nos naquilo que nós estamos a fazer aqui neste momento. Devido às diferentes características dos locais entre Espanha e Portugal, a base das técnicas aplicadas foi a mesma, mas com as adaptações necessárias para atingir melhores resultados. Em particular, no caso do Lousal, houve a necessidade da correção química, que não está presente nos trabalhos realizados em Espanha. A área do Lousal intervencionada é um projeto piloto, pois tem esta combinação das técnicas de recuperação geomorfológica com técnicas de correção química, sendo o primeiro exemplo a nível europeu deste tipo de recuperação ambiental em atividades mineiras. E então vamos à primeira fase, que é a remodelação topográfica. Esta é realizada com recursos a diferentes softwares que prevêem a evolução do terreno ao longo dos anos, de forma a que, quando estamos a trabalhar no terreno, consiga-se obter uma reconfiguração estável e duradoura. Pretende-se alcançar relevos suaves e que mimetizem a geomorfologia local, recriando um relevo próximo do natural, tendo em vista a diminuição da erosão. Aqui nós conseguimos ver o que era antes, já tínhamos feito o desbaste da vegetação, e aqui, depois desta remodelação topográfica, e já estávamos na parte da colocação dos horizontes que irei falar a seguir. Esta área, como eu disse, já tinha sido intervencionada pela EDM, que fez um excelente trabalho, mas contudo tínhamos ainda declives muito acentuados, apenas com um canal de escoamento das águas. O que vemos aqui ao fundo são então os tais tanques de biorremediação. E o que acaba por acontecer é que o projeto Live River Mine está a complementar o sistema que já existia anteriormente. Na preparação dos substratos, temos por baixo o solo que tinha sido afetado pela pirite, que estava aqui acumulada, e é o solo original que já cá existia, que foi remodelado, foi mexido de um lado para o outro, para se conseguir a tal remodelação topográfica. Em cima desta remodelação foi colocado, primeiramente, o horizonte B, que é uma camada superficial, que era uma mistura entre argila e calcário. A argila servia e serve como acumulador de água, como reservatório para absorver a água, e depois a gravilha o que faz é ajuda a neutralizar o pH da água, deixar que esta água deixe de ser tão ácida. Por cima, colocamos o horizonte A, que é solo vegetal com fertilizantes animais para potenciar o crescimento da vegetação. Nos vales, foram deixados canais abertos, mais uma vez com calcário, para que a água que circula por aqui, preferencialmente irá escorrer por estes canais que foram criados, mais uma vez irá ter a correção do seu pH. Aqui podemos ver o aspecto final, depois de todo este trabalho. Temos então o solo vegetal e os canais abertos com calcário. E como eu já referi, isto é um projeto piloto, nós estamos a ver o que resulta e o que não resulta, até agora tem corrido tudo muito bem, mas o engraçado que nós reparámos foi que os softwares simularam estes canais de escorrência, mas nós não controlamos a água quer escorrer pelo caminho que ela pretende. Se repararmos aqui, nós conseguimos ver um pequeno feixe de vegetação que foi nascendo aqui, enquanto o resto está completamente seco. Então quer dizer que nesta zona existe passagem de água.
Ora, se existe passagem de água, ela não vai se desviar e ir pelos canais que estão. Então, posteriormente, tivemos de adicionar mais um canal de calcário para absorver toda esta escorrência que vinha desta zona. Mais à frente, nas próximas fotografias, já se consegue ver esta pequena alteração. Depois, na preparação do solo, foi feita a revestação da área com flora nativa da região, através de sementeira manual de plantas primocolonizadoras adaptadas às condições do solo. Foram utilizadas, sobretudo, gramíneas e leguminosas, que foram selecionadas através do elenco florístico que foi feito anteriormente na região. Foram selecionadas cerca de 2 dezenas de espécies e, além disso, ainda se fez a sementeira de bolotas de azinheira. Aqui nós já podemos ver o estabelecimento da vegetação. Passado 6 meses desta intervenção, nós já vemos toda esta área já verdinha, com a vegetação a crescer. E com isto, temos também a recuperação de bens e dos valores ecossistémicos, que é o ponto final que nós queremos com isto tudo. Com o estabelecimento da vegetação, a área começou a ser colonizada por insetos, tanto polinizadores como decompositores, havendo assim uma evolução natural ecológica, tanto na colonização por parte de diferentes grupos faunísticos, assim como da própria vegetação, que já conta com mais de 40 espécies. Ou seja, nós começámos com a sementeira com 20 espécies e quando se foi fazer todo o inventário da vegetação estabelecida após os 6 meses, nós tínhamos mais de 40 espécies. Além disso, a própria coloração da bacia de acumulação de águas, nós víamos inicialmente com esta cor avermelhada. O vermelho que nós vemos é o ferro presente na pirite, que com a escorrência das águas vai se depositando no fundo. A água em si é amarela devido ao enxofre. Passados 6 meses da intervenção, podemos ver que já tem uma coloração muito mais natural. E agora, depois da intervenção e termos conseguido estes resultados, o que é que se segue? Temos a monitorização com amostragens de 6 em 6 meses. A primeira foi realizada em maio, a próxima será no próximo mês. Durante os próximos 2 anos, com a recolha de plantas, águas e solos na área intervencionada, mas também a jusante na área da biorremediação. E aqui, nesta monitorização, são analisados os parâmetros físico-químicos, como pH, condutividade elétrica e a presença de metais pesados. Para atingir outro dos objetivos, temos a sensibilização, a divulgação e a transferibilidade daquilo que se está a fazer. O Centro de Ciência Viva do Lousal, como promotor e divulgador de ciência, além de todo o trabalho físico da obra do projeto, é também o parceiro responsável pela divulgação do mesmo. In loco, são realizadas visitas à área de intervenção, onde são abordados temas dentro da biologia, química, geologia, tecnologia e física, com enfoque nas temáticas da recuperação de ecossistemas e, claro, na sustentabilidade na exploração de georrecursos. Estas visitas são feitas desde a área escolar, desde o básico ao secundário ao universitário, assim como visitas técnicas e até curiosos que gostam de vir aqui. Depois, para conseguir também chegar a todo o mundo, por assim dizer, está disponível toda a informação do projeto nas nossas plataformas digitais e na nossa newsletter periódica, e desde já deixo aqui o convite para visitarem o website do projeto e subscreverem a newsletter e seguirem as nossas páginas. E agora, em suma, convido-vos a assistir a um pequeno vídeo. Como sabem, o Lousal era uma antiga mina de pirite, onde se explorou pirite para produzir ácido sulfúrico para a indústria dos adubos. A nossa intervenção no projeto Life Rivermine é uma intervenção que nós encaramos como vital para o desenvolvimento do projeto integrado de reabilitação do Lousal. Life Rivermine desarrolla toda una batería o un conjunto de lo que se denominan mejores técnicas o mejor conocimiento disponible
para minimizar o corregir los efectos negativos de la minería. La primera fase lo que se realizó fue un remodelado de las formas del terreno mediante maquinaria, mediante bulldozers y retroexcavadoras, en las cuales el paisaje original se modificó y se generó, se diseñó y se construyó una nueva topografía, moviendo las tierras que habían originariamente aquí. Após todas estas tarefas realizadas para a correção edáfica do solo, seguiu-se a última fase de aplicação da vegetação. Então, para a vegetação foram escolhidas espécies características da região Alentejo e, sobretudo, são gramíneas, são também muitas leguminosas, algumas compostas. Esperamos agora que chova e que a natureza faça o seu papel e ajude a germinar estas plantas, que mais tarde se irão tornar árvores aqui deste nosso mini montado. Temos muitas espécies que germinaram, algumas que são espécies de bulbo não aparecem neste primeiro ano, mas talvez para o ano ou no próximo já iremos tê-las aqui. E a nível da ocupação do espaço também houve uma distribuição bastante uniforme, com algumas clareiras, que é normal, que possivelmente para o ano já não existirão, visto que estas plantas estão a fazer um grande trabalho a nível de produção de semente. Vamos então a proceder ao arranque manual desta espécie. Ela tem uma raiz relativamente fácil de retirar, mas por vezes muito profunda, e neste caso não se vê, mas muitas vezes elas produzem os bulbilhos, que esses sim vão ficar enterrados no solo e que depois vão dar origem a novas plantas. Portanto, isto é uma ação de continuidade que vai ter sempre de ser feita na gestão desta área. Hoy estamos comenzando la monitorización por restauración. ¿Cuál ha sido el efecto de la restauración geomorfológica y la remediación química de esta zona en las aguas subterráneas y las aguas superficiales y también en las plantas de ribera que crecen en los pantanales? Para ello, pues, hemos elegido dos especies modelo, Uncus y Phragmites, y vamos a ir tomando muestras tanto de plantas como del sedimento que crecen en las raíces de estas plantas en la rizosfera y las aguas en las que estas plantas crecen, ¿no? Vamos a ver cuál ha sido el efecto a corto plazo en este caso, porque solo han transcurrido 5 meses desde la restauración. Esta labor de monitorización pues la seguiremos haciendo cada 6 meses durante los 2 próximos años. Conseguimos ver aqui à nossa volta já o resultado exuberante e a forma como a natureza respondeu àquilo que foram as intenções do projeto. Sendo um projeto piloto, muitas coisas poderiam acontecer bem ou mal, que seriam sempre aprendizagens. Já fomos visitados por vários estudantes internacionais, temos uma enorme aceitação e procura por parte dos professores do ensino básico e secundário que trazem aqui os seus alunos, e o feedback que esses alunos nos dão é um enorme interesse em querer saber mais de tudo aquilo que estão a ver. The Life River Mine project has been funded with the support of the LIFE program of the European Union. This video reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pronto. Muito obrigada a todos e agora estou então aberta para perguntas. Muito obrigada, Ana, pela excelente apresentação sobre este projeto tão importante de restauro ecológico. Abrimos então a altura para a colocação de questões por parte dos nossos participantes. Para o fazerem, podem fazê-lo de forma oral, colocando a vossa mão no ar, no chat, e nós daremos palavra, ou então por escrito. Passamos então a esta fase de questões. Já temos aqui uma questão. Eu vou dar então permissão penso que é o Nuno, não é? Ao Nuno para poder colocá-la. Boa Já tarde. já pode, exato. Já me estão a ouvir. Boa tarde, sou Nuno Cortês, sou professor no Instituto Superior de Agronomia e a minha área de trabalho é os solos, precisamente, e achei interessante o que relatou de reconstituição de um perfil de solo do horizonte A e do horizonte B. A questão que eu ia colocar é onde é que foram de facto buscar os materiais para esta reconstituição? Então, como eu já disse, a remodelação foi feita com o terreno que já cá existia. Depois, a argila e o calcário, nós fomos a uma pedreira que existe aqui próprio, aqui perto, uma fábrica que tem aqui, e que fizemos esta pesquisa dos várias empresas na região, porque um dos objetivos também é trazer fundos para a própria região, e então tentámos sempre contratar na nossa, aqui perto. E então, bastando ir a esta empresa, eles conseguiram-nos ceder a argila e o calcário, e foram eles que depois trouxeram para aqui. E o solo a mesma coisa, foi sempre com contratação de empresas externas que nos trouxeram o material. Portanto, posso concluir que no fundo fizeram aí um solo artificial. Sim, os dois horizontes, o horizonte A e o horizonte B, esses são artificiais, sim. Pronto, é de facto uma coisa bastante curiosa. Eu espero ter a oportunidade de ir aí visitar. É só ligar para cá, marcar uma visita e estamos completamente disponíveis. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Nuno. Vou dar então a palavra a Carlos Santos. Carlos, poderá colocar a sua questão? Ligando o som. Boa tarde. Carlos Santos, sou técnico do CNF. O que eu queria saber eram duas questões. Quais são, se é necessário existirem ações de manutenção, tanto ao longo do projeto, ao longo do que ele espera fazer de recuperação das minas, e qual é a expectativa de recuperação, ou seja, dessas lagoas, dessas águas, ou seja, qual é o momento em que se espera que não é preciso fazer mais nada e, portanto, que a água estará em condições para ser uma água normal, né, dentro dos parâmetros normais da natureza. Sim. Relativamente à primeira questão, peço desculpa, pode-me relembrar que eu, entretanto, perdi-me na segunda. Era sobre a manutenção, se é preciso fazer ações de manutenção. Okay. Sobre a manutenção, todas essas ações. Nós inicialmente neste primeiro ano fizemos alguma manutenção, especificamente de espécies invasoras que foram colonizando aquela área, mas idealmente é não haver manutenção. Nós tentamos, lá está, mimetizar o que existe na região e deixar que a sucessão ecológica ocorra naturalmente. Poderá haver outro tipo de manutenção, que é se houver chuvadas muito grandes e que nós começamos a ver que existe muito arrasto de material, teremos de repor. Mas a ideia é fazer a intervenção e ela ficar estável e continuar a sua sucessão ecológica sem qualquer interferência do ser humano. A nível de previsão, é isso que esta monitorização agora durante os próximos 2 anos nos vai dizer. O que é que vai acontecer? Aqui no Lousal, em específico, só com esta área, que é uma área muito pequenina, tem 1,5 hectares, nós não vamos conseguir tratar do problema ambiental que temos aqui no Couto Mineiro. Como eu já disse, é um projeto piloto, estamos a ver se estas técnicas, se estas combinações realmente têm sucesso para depois conseguirmos ampliar para escalas maiores. Mas esperamos que nos próximos anos começamos a ver, ou já agora no próximo inverno, com as novas chuvadas,
começamos a ver já algum sucesso. Muito obrigada. Eu, entretanto, vou ler uma questão que já tinha sido colocada por escrito e depois prosseguiremos para as questões orais. António Francisco Pereira Pacheco refere: num projeto de recuperação de uma pedreira, qual será a melhor solução após o fecho desta? Restauração do terreno com enchimento de terra ou então deixar a cratera aberta e esta ir enchendo com água pluvial? Como construir novos habitats? Ou tentar recuperar a situação de referência? Não sei se a Ana percebeu a questão. Eu acho que sim. Pronto, exatamente, em Espanha é isso que está a acontecer. Eles tinham grandes declives, grandes crateras, por assim dizer, e eles não estão a fazer um enchimento, apenas o que estão a fazer é suavizar os declives. Nós não queremos ficar exatamente igual ao que estava antes, queremos é apenas minimizar o impacto atual que está ali a acontecer. Mas com estes processos, com estas etapas, com estas técnicas que nós estamos a utilizar, é possível fazer isso. Lá está, estes softwares, com o modelo inicial que têm, conseguem fazer a projeção daquilo que seria naturalmente daqui a alguns anos. Mas se tiver mais dúvidas ou questões ou mais esclarecimentos sobre as técnicas, eu hoje aqui não me estive a estender muito nas técnicas ao pormenor. Se quiser mais informação, esteja à vontade para contactar-nos, que nós poderemos dar essa ajuda. Muito bem. Nós daremos, portanto, voz a todas as mãos levantadas. Estamos a tentar gerir, então, as questões já colocadas por escrito e depois, então, portanto, ver as pessoas que também querem fazê-lo de forma oral. Portanto, eu vou pedir à Ana que responda mais uma questão por escrito e depois passaremos, então, às questões orais. Ok? Portanto, a questão seguinte, de António Ferreira Borges: sendo importante a instalação de vegetação, questiono porque é que estão a proceder ao arranque das plantas. Aquelas em específico são plantas exóticas e invasoras que estão ali naquela área. Como quisemos manter as plantas autóctones da região, estávamos a proceder a esse arranque. Mas nos próximos anos, nós tentámos controlar agora no início para dar espaço para que os autóctones colonizassem toda a área, mas nos próximos anos vamos gradualmente deixando de fazer este arranque manual das outras espécies. Obrigada, Ana. Vou dar então, portanto, palavra ao António Francisco, que já tinha levantado então a mão para fazê-lo de forma oral. Tem então permissão para ligar portanto, o microfone e colocar a sua questão, António. Então, boa tarde. Eu há pouco tinha feito aquela questão que foi portanto, escrita e queria só, portanto, fazer mais 2 ou 3 observações. Esta área de projeto, quantos metros quadrados é que estão envolvidos nesse projeto que apresentaram? Portanto, isso era uma cratera ou eram várias crateras? O que é que aconteceu? Qual é mais ou menos o volume de terras que, entretanto, restabeleceram, portanto, portanto, no perfil? E, portanto, qual o financiamento, ou qual o valor total do projeto em si? Portanto, os valores estão aqui. E qual foi o procedimento, no fundo? Este projeto decorreu de um processo decorrente, digamos, do fecho dessa exploração. Vocês, entretanto, estão a trabalhar para o promotor ou seja, o proprietário dessa exploração. Como é que isso aconteceu? Dado de ser uma situação, digamos, experimental, não é? E depois também por causa do desenho que vocês definiram, os canais que definiram, isto tudo tendo em conta sempre a questão eu, como trabalho no ICNF, há sempre a questão de colocar, digamos, ao proprietário da exploração, digamos, haver aqui uma articulação mais ou menos de custo e benefício, ou seja, entre o desejável e aquilo que seja possível. Portanto, não sei se me fiz entender. São muitas questões, mas... Vou tentar responder a todas. A área em si tem 1,5 hectares, cerca de 1,5 hectares, um pouquinho mais. Esta área
A mina aqui do Lousal já encerrou em 1988 e, como tinha dito, aquela área já tinha sido reabilitada pela empresa de desenvolvimento mineiro. Ela não era uma cratera em si, tinha montes e vales, e pertence tanto ao município como à SAPEC. Houve acordo de todas as partes para que naquela área, que já não estava a ser usada e estava altamente contaminada, houvesse este projeto piloto de experimentação. A nível de toneladas, eu não lhe consigo dizer agora especificamente quantas toneladas é que foram movimentadas, mas eu tenho essa informação, qualquer coisa rapidamente lhe envio e-mail com essas informações todas. A nível de orçamento, nós tivemos o apoio da União Europeia em cerca de 54%, e o orçamento requerido andou à volta dos 2 milhões e qualquer coisa. Mas lá está, estes 2 milhões é repartido entre a área projeto do Lousal e toda a reconstrução em Espanha, que tem muito mais áreas. Nós é um projeto muito pequenino, é 1,5 hectares. A maior parte deste dinheiro foi mobilizado para a zona de Espanha. Não sei se me faltou alguma pergunta. Não, a questão era portanto, como já se debruçaram sobre uma fase de projeto e como fizeram um desenho, como andaram a fazer mutações, isso pressupõe sempre alguma reflexão sobre tudo isto, né? Sobre como fazer, qual a evolução. A pergunta é esta, no sentido de recuperação de alguns habitats, não, recuperação não, porque dificilmente eles serão recuperados, mas sim na construção de novos habitats. Isto tudo, no caso em concreto, que tem a ver com portanto, habitats úmidos. Portanto, daquela questão que eu tinha colocado, que vai haver, portanto, o enchimento através de águas pluviais que se vão acumulando durante vários anos, né? Essa questão se será, portanto, mais, digamos, mais aconselhável fazer algum enchimento e depois deixar então que se vá enchendo aos poucos, né? Porque numa cratera com 50 metros, não 50 não direi, mas algumas crateras são bem profundas, não será talvez aconselhável que fique com essa profundidade. Se é possível fazer braços, estou a dizer isto porque os promotores, ou seja, o dono das explorações, levantam sempre problemas em termos de projeto, se é possível fazer nos braços, se é possível fazer vários patamares, com os vários patamares com certeza que potenciarão vários tipos de habitats, vários animais, etc., que poderão ali, portanto, sobreviver. Qual é, no fundo, a sua opinião sobre É assim, sinceramente, eu não estive pela parte da programação dos softwares. O que eles fazem é tiram as medidas ao local, colocam-nos vários softwares e são esses softwares é que nos vão dizer qual a remodelação aconselhada para aquelas zonas. Isto, claro, depois depende de zona para zona, mas nessas crateras de 50 metros eu não lhe consigo dar a resposta já imediata, mas facilmente consigo-lhe pôr em contacto com os meus colegas espanhóis, que eles é que fazem toda essa programação e eles é que conseguem lhe responder mais facilmente a isso. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigada também, António. Portanto, deixámos no chat o contacto da Ana para outras questões que podem não ser, portanto, respondidas aqui nesta altura. Passamos então a Jorge Polido Valente. Vou-lhe dar permissão então para o microfone e para a câmara. E pode colocar então a sua questão. Obrigada. Boa tarde. Não estou a conseguir ativar a câmara, mas o micro penso que está a funcionar. Certo. Eu queria colocar aqui 2 ou 3 questões. A primeira tem a ver com a necessidade ou não que tiveram de fazer uma avaliação de impacto ambiental ou um estudo de incidências ambientais, também no pressuposto que isto é uma zona piloto, mas que depois, segundo percebi, a ideia é alargar isto a uma área maior. E, portanto, se já fizeram essa avaliação de impacto ambiental ou se irão fazê-la posteriormente. A outra questão tem a ver com o facto de, tratando-se de propriedade privada, pelo menos uma parte,
terrenos privados, suponho que foi isso que foi dito. Como é que, em termos legais, isto funciona? Há algum protocolo, algum contrato de cedência dos terrenos ao Estado durante alguns anos? Porque a obrigação da remediação e da recuperação ambiental é do proprietário do terreno. E, portanto, nessa perspectiva, estando-se a falar em pelo menos 2 milhões de euros, se os terrenos continuarem a ser privados, do ponto de vista legal, isso poderá vir a trazer problemas. Uma última questão tem a ver com a possibilidade ou não, se viram isso. Portanto, no fundo, vocês estão a utilizar aquilo que se pode dizer que é um tecnossolo, se estão a pensar poder incorporar nesse tecnossolo biorresíduos, uma vez que as câmaras neste momento estão num processo de recolha separativa, diferenciada dos biorresíduos, se poderiam considerar a hipótese, por exemplo, dos biorresíduos do Lousal, da povoação do Lousal, poderem, de alguma maneira, serem incorporados nesses tecnossolos. Obrigado. Relativamente à primeira questão do impacto ambiental, não foi feito qualquer estudo de impacto ambiental porque não havia necessidade. Aqui e na permissão, nós tivemos de pedir permissão à Câmara para fazer isto e a permissão à SAPEC. Foi as únicas 2 permissões que precisámos para este caso. E depois, a nível do Lousal, nós não vamos ampliar. A área piloto é de 1,5 hectare e não vamos ampliar, porque lá está, é um case study. Nós estamos a ver se estas técnicas resultam ou não. Relativamente à incorporação desses materiais, não está prevista. O que nós vamos fazer é as plantas que foram morrendo agora durante o verão vão ficar no solo para elas próprias servirem de composto e irem construindo o solo, mas não está prevista a incorporação de mais nenhum material naquela área. Penso que respondi a tudo ou faltou-me alguma parte? Não, respondeu. Obrigado. Obrigada também. Avançamos então em mais uma questão escrita, que foi colocada por escrito, de Paula Carmo, do agrupamento de escolas de Ourique. Penso que será isso. Qual seria o financiamento necessário para a reabilitação ambiental de uma pedreira de cerca de 50 mil metros quadrados? Pequena pedreira no Baixo Alentejo, na zona de Ourique. Obrigada. Infelizmente é uma informação que eu não lhe consigo dar, que tipo de financiamento é que precisa, porque depende da área, mais uma vez, depende dos materiais que vão ser utilizados, depende de muita coisa. Isso tem de ser um estudo que tem de ser feito no local, com vários técnicos, e que depois tem de ser feitos pedidos de orçamento. É uma informação que infelizmente eu não consigo ceder assim. A Paula também acrescenta quem será o responsável pela reabilitação das pedreiras, mesmo sendo particulares e que já estão há algum tempo abandonadas. Penso que será esta a questão. Pronto, nesse caso, são os particulares que têm de ter essa responsabilidade. Contudo, há sempre a empresa de desenvolvimento mineiro que está também responsável por fazer esse controlo da reabilitação. Obrigada. Seguimos então para mais uma mão levantada, de António Minhoto. Vou-lhe dar permissão então para colocar, portanto, habilitar o microfone e também a câmara. E poderá colocar a sua questão, António. Tem que ligar o microfone. É só ativar o microfone, António. Consegue ativá-lo? Já não está a conseguir. Então podíamos, se fosse possível, que coloque a sua questão no chat. Ou podemos voltar a tentar dentro de mais uns momentos, porque temos aqui mais uma questão. Eu vou então... portanto, vou então passar à próxima questão, depois voltaremos ao António, se conseguir, portanto, ligar o seu microfone, se não, pedimos que ponha por escrito. Obrigada. Então, Mariana Ferreira Rocha
questiona: as plantas utilizadas foram de compra ou através de recolha de sementes da área envolvente? Caso tenha sido de compra, quais os viveiros que aconselha que vendam plantas e ou sementes de espécies autóctones para este tipo de projetos? As sementes foram todas compradas e foram mesmo na empresa Sementes de Portugal. Se eu puder, posso só partilhar rapidamente o ecrã só para mostrar? Claro que sim, Ana. Sim, à vontade. Assim consigo. Ficam já com uma ideia do logo. Já está, não já? Está a partilhar, sim. Ok. Aqui. Nós compramos todas as sementes às Sementes de Portugal. Foi esta empresa e eles têm plantas especificamente autóctones das várias regiões. Havia mais alguma questão? Penso que neste caso, pronto, penso que neste caso está respondido. Entretanto, temos também a Paula Carmo, que acrescenta alguma informação. Voltando novamente à pedreira perto de Ourique, que entidades poderiam trabalhar em conjunto para promover a reabilitação ambiental de uma pedreira? As empresas em conjunto. Lá está, se é privado, tem de ser o dono da pedreira, juntamente com a EDM, a fazer isso. Contudo, se quiser, mais uma vez, se quiser mais informação, eu posso pôr em contacto com os colegas espanhóis, que são eles que estão à frente do projeto, para indicar quais os processos ou não que se poderia fazer aí. Mas a nível de Portugal tem de ser a própria empresa privada a tomar essas medidas. Obrigada, Ana. Entretanto, penso que António já não está, quer dizer, ele estará aqui. Vou-lhe permitir o microfone. Não sei se estará entretanto. E se entretanto houver mais outras questões, portanto, agora será a altura de as colocar. Vamos aguardar mais alguns minutos. Mas eu, aproveitando que estamos à espera, volto a frisar para quem tem estas questões muito específicas, muito concretas, que enviem e-mail para nós somos rápidos a responder, pomos em contacto com os nossos colegas espanhóis que estão à frente de todas estas etapas e dos processos que estão por detrás e iremos dar resposta o melhor que conseguiremos, sem dúvida. E eu acrescento que uma visita ao local seria então muito, muito, muito boa para realmente perceber o trabalho que tem sido feito e portanto, e falar melhor diretamente também com os técnicos envolvidos e partilhar também experiências nesse sentido. Seria todo muito interessante poder fazê-lo. Temos então mais uma questão de António. Tínhamos. Apareceu uma mão, mas depois desapareceu. Exato, temos eu não queria então... monopolizar as perguntas, mas já que não estamos... Ainda temos algum espaço. Já, porque a questão da sementeira, portanto, vocês fizeram ensaios? Houve algum ensaio anteriormente digamos, à sementeira propriamente dita? Não houve ensaio. Não houve ensaio. Ou foram ao mercado e foram buscar portanto, essas misturas que existiam, exato? Fizemos o levantamento florístico da região, aqui circundante, selecionámos as espécies e depois fizemos a compra. E, portanto, isso, o resultado deu manchas com alguma... Portanto, eu estou a falar disto no sentido que as manchas que surgiram de diversas
diversas plantas são, portanto, estão completamente dispersas. Não há, digamos, uma grande mancha de uma espécie e depois outra não. Portanto, Não, é tudo... Foi feita a mistura das espécies e depois... E em termos de árvores foram, portanto, azinheiras. Neste momento foi Só? azinheiras, sim. Só. Mas em quadrícula, dispersas... Posso lhe dizer que inicialmente em projeto até tínhamos só as leguminosas e as gramíneas. Só que como vimos que estávamos a ter sucesso, decidimos apostar e experimentar mais uma vez, sendo um projeto piloto, na plantação das azinheiras, na sementeira das azinheiras. Não foi feita em quadrícula, foi dispersas por várias zonas. Não tivemos nenhum método científico para a sementeira, foi simplesmente colocá-las no sol. Pronto, então eu já te peço, estou a questionar aqui o projeto todo, desculpe lá. Só outra questão, portanto, neste caso só restabelecemos, digamos, alguma flora existente na área envolvente, né? Portanto, sim, não interessa mas e as únicas zonas úmidas, portanto, são esses canais que estão aí, né? Os canais que estavam úmidos, não? E aí não houve nenhum... A colocação da argila foi exatamente para isso, para que não houvesse a sequência da água diretamente para o subsolo e que a água fosse sendo acumulada naquela região. Mas não há zonas propriamente úmidas com charcos ou poças de água. Né? Não há, portanto, não há, digamos, uma vegetação associada às zonas úmidas. Não, a vegetação toda de zonas úmidas está associada aos tanques de biorremediação que já tinham sido feitos previamente pela EDM. Nem está previsto, digamos, mais diversidade em termos de vegetação associada mais, aí no fundo, a vegetação que vocês colocaram, as sementes que colocaram, tem a ver com os prados, não é? Tem a ver com, mas as zonas úmidas não têm propriamente alguma vegetação ripícola, né? Aquela que está mais associada às zonas ripícolas, não. Na área que recuperamos, não, porque toda essa zona ripícola está jusante, está mais abaixo. Portanto, sim, nós estamos a recuperar em cima para que em baixo não sofra as consequências daquilo que já tínhamos a montante. Ok. E não houve, só a última pergunta para ficarmos aqui, não houve, portanto, esse desenho que vocês fizeram, ou essa, digamos, essa solução que apresentaram, não houve outras soluções que estavam em cima da mesa, foi a única, certo? O desenho foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Este foi o desenho mais estável que nós achámos que seria o adequado para aqui. Ok, vamos calar então. Obrigado, com licença. Mas já que tem tanto interesse e nós gostamos disso, convido mesmo a marcar uma visita, venha cá e no terreno é mais fácil se calhar ter a percepção de tudo isto, tanto da área do Live River Mine, como do sistema de biorremediação, como da Ribeira de Corona que passa mais abaixo. Fica aqui uma zona, se calhar uma ideia mais geral do que apenas assim com a apresentação. Muito obrigada, António. Temos mais uma questão de Mariana Rocha. Nos locais de plantação das azinheiras, a camada de solo tinha a mesma profundidade das áreas de sementeira, com gramíneas e leguminosas? Recomenda a plantação de árvores ou através de bolota? Neste caso, a profundidade era a mesma e nós fizemos com bolota. Não foi com plantação, foi sementeira mesmo, com a bolota. E elas estão a nascer e estão a crescer, por isso achamos que gostaram do local e fomos especificamente para a azinheira, porque ela gosta de terrenos mais ácidos e então fazia todo sentido ser a azinheira nesta zona e não, por exemplo, o sobreiro. Obrigada. A pessoa colocou a questão e a resposta. Vamos aguardar então mais uma outra questão que possa existir. Mas, no entretanto, se não houver mais nenhuma questão, eu tenho uma curiosidade em termos de fauna. Com certeza, conseguem já começar a perceber algumas mudanças em termos de, portanto, de predominância de espécies, nomeadamente de insetos. Conseguem ver essa diferença já? Ou... de insetos principalmente, e vindo os insetos começam gradualmente a vir
passeriformes também encontramos já bastantes por aquela zona. Também já tivemos a presença de algumas cobras, por isso eles lentamente estão a começar a recolonizar aquela área. Contudo, como ainda a vegetação está muito esparsa, ainda é rasteirinha, eles não sentem muito à vontade de andar numa zona tão aberta. E estou a falar já dos animais um bocadinho maiores, por assim dizer. Mas sim, principalmente na altura da primavera, quando o campo esteve todo florido, já havia muita vida ali. Muito bem, obrigada, Ana. Vamos aguardar então mais alguns instantes, no sentido de perceber se alguém queira colocar mais alguma questão. Parece-me que neste momento já foram colocadas todas as questões para já. Neste sentido, então, resta-nos agradecer, portanto, à Ana ter aceito o convite que fizemos e por esta apresentação tão interessante, não é? E, portanto, agradecemos então a presença da oradora e a participação de todos os que estiveram aqui conosco. Dizer também que voltaremos na próxima semana, no dia 18, e o nosso webinar será, desse modo, dedicado ao tema dos solos saudáveis e à resiliência dos ecossistemas, e terá como convidada a professora Maria José Rocha. Desejamos então a todos um bom resto de semana, uma boa tarde, muito obrigada e até à próxima. Muito obrigada, Ana. da minha parte. Obrigada. Boa tarde, então.